Olá, eu sou Débora Damascena e você está no podcast As Formas do Amor, podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, em que eu e Fábio Peluso discutimos as formas e mentalidades que são comuns às pessoas apaixonadas. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre as formas físicas do prazer. É isso mesmo, Fábio? As formas físicas do prazer, as formas físicas do amor, ou a gente olhando para as pessoas, será que dá para saber como é que elas vão amar e se entregar? Né? Será que dá para fazer isso, Débora? Eu não acredito, você sabe. Eu acho que tem muito do incognoscível em qualquer comportamento e as formas não conseguem condicionar ações, mas nós vamos conversar sobre isso. Fábio, me apresenta você, me apresenta seu campo de estudo. Como é isso de leitura de formas? É muito engraçado. Eu fui abordado no ônibus por uma pessoa no milênio passado, né? E ele me descreveu. Eu sentava no ônibus, eu pegava o ônibus 15 para 6 da manhã. E o pessoal que tinha feito colégio comigo, eu estava indo para a faculdade, eu estudava ciência da computação na PUC, e o pessoal que entrava no ônibus é o pessoal que tinha feito colégio comigo, então eu conhecia muita gente que entrava ali, e eu estava sempre cheio de mochila no colo, porque eu pegava no ponto inicial, eu chegava 5h30 para sair 15 para 6, né, para entrar na fila e poder ir sentado. E de repente um cara senta do meu lado e ele fala, escuta, você é tímido, você é fechado. E começou a me descrever, né? Como é que você conhece tanta gente e tá com tudo isso no teu colo aí, porque as pessoas largam as coisas na tua mão. O que que você faz? Qual é o teu segredo? Eu Tá, olhei. então peraí. Então ele leu e ele falou: este comportamento é incongruente com as Com... formas que eu estou vendo. Exato. Tá. Né? Então, mas o que acontece é que assim, eu sempre fui tímido e fechado, mas naquela época, milênio atrás, né, o computador era algo novo, era algo que ninguém tinha. Né? E eu tinha feito técnico em informática. E tinha o jornalzinho da escola, eu não tinha computador em casa. E alguém tinha que fazer o jornalzinho da escola. Então eu fui lá na diretoria, eu e mais dois amigos, porque sozinho eu não ia mesmo. E a gente se ofereceu para fazer a digitação e para, não é coordenar, né? Mas para trabalhar nesse jornalzinho, de graça. Por quê? Porque a gente ia ficar mais tempo com o computador ali. Escola de psicanálise está precisando de um jornal. É legal, viu? É bem legal. E nesse jornalzinho tinha as coisas que aconteciam na escola na época e tinha uma parte de mensagens, né, recadinhos de um aluno para o outro, tudo. Correio Um elegante. correio elegante, né? E tinha, lógico que tinha a parte da censura do correio elegante, porque não dava para colocar qualquer coisa ali. E você sabe que adolescente é um negócio, né? Mas por conta desse correio elegante, a gente acabou conhecendo praticamente todo mundo, todas as pessoas de todas as salas, e eu não estou exagerando, dos dois horários, manhã e tarde. Porque eu estudava de manhã e ficava lá à tarde para fazer isso. Então conheci muita gente ali, né? E dentro do ônibus, um monte de gente pegava ônibus ali, porque eu saía de Interlagos e ia para o Largo São Francisco. As pessoas também iam trabalhar no centro da cidade. E ele me descreveu. Eu olhei para ele e falei, escuta, mas vem cá, você é pai de santo, né? Tem alguém falando aí na tua orelha? Qual é a tua? Você é macumbeiro, né? Porque como é que você sabe tudo isso de mim? Né? E aí ele me falou uma palavrinha que eu não. Eu precisei repetir algumas vezes, a fisiognomonia. Né? Eu brinco até hoje, que é o estudo da fisiologia dos gnomos, né? Mas hoje, depois de ter estudado Reich com você, sexologia com você, de estar fazendo
o teu curso de psicanálise, de ter entrado no GPEC e de ter estudado mais um monte de coisa que eu estudei, eu entendo o seguinte, a nossa estrutura, ela funciona para a gente como o básico para sobreviver no ambiente no qual a gente se encontra. Tá? Um formato de olho, né, para que servem os olhos? Os olhos é a nossa visão de mundo, certo? Aí você fala, né, que o japonês tem olho tudo fechadinho, tudo pequenininho. Tem etnias que o olho é mais fechadinho, tem etnias que o olho é mais aberto. Aqui o brasileiro tem uma pálpebra mais aberta mesmo. Mas o que isso quer dizer? Né? Imagina que a necessidade do teu inconsciente, do teu sistema reptiliano de sobreviver nesse ambiente define que a posição dos seus olhos mais para fora ou mais para dentro, com a pálpebra mais aberta ou mais fechada, são necessárias para a tua sobrevivência daquilo que você vê no ambiente. Você não enxerga só com os olhos, porque você tem 5 sentidos, certo? Então você tem o olfato, você tem o paladar, você tem a audição. Então, o posicionamento da tua orelha, ela também está ligada à necessidade de sobrevivência do que você tem que ouvir do ambiente. Né? Ou o quanto o seu nariz capta dos aromas, né? Necessidade de sobrevivência também do ambiente. Né? E aí vem os lábios, a mandíbula e a boca da parte de ação, do como você vai agir ou do como você vai colocar para fora tudo aquilo que está dentro de você. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A ideia é, a gente tem um repertório geneticamente determinado, porque somos Perfeito. humanos, e o que vai se manifestar nesse repertório, que vai virar o formato do meu nariz, a posição da minha orelha, o formato da minha mandíbula. Dos seus braços, das suas pernas, do seu peito, do seu pescoço. De tudo. De tudo. Está determinado pela... necessidade de sobrevivência no ambiente. Que é na psicanálise o que a gente diz de sobreviver ao pai e mãe, ou sobreviver à infância. Perfeito. As articulações, as características que eu tenho que desenvolver para dar conta das pressões, das tensões e dos prazeres que estão sendo apresentados para mim no meu momento de formação. Isso. Só que aí, assim, a tua necessidade das sensações e dos prazeres vai estar refletida no corpo. Então, no podcast, não sei se foi no passado ou no anterior, eu comentei do seu lábio grosso, de uma necessidade de sentir prazer de uma maneira mais intensa, de viajar, de experienciar coisas novas. Se você pega um lábio fino, o meu é fino, né, mas ele não é tão fino. Tem gente que tem o lábio estritamente fino, né, aquela coisa fechadinha, assim, você não vê nada. Aqui você não vê nada, né? Essas pessoas são pessoas que elas nasceram para o trabalho. Elas se satisfazem. O nível de satisfação delas está inteiramente ligada à tua necessidade do trabalho delas. Então, peraí. Eu posso pensar, não sei se eu estou encavalando as disciplinas, tá? É só para eu entender. Aí eu tenho uma história ótima para isso. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela disse que já sabia que era uma menina, e ela estava feliz com isso, mas ela tinha uma preocupação muito grande, que era assim, as irmãs dela são mulheres muito altas e que têm os pés muito grandes. E ela não queria que eu tivesse os pés grandes, ela queria que eu fosse muito alta, inclusive mais alto possível, mas que eu tivesse os pés pequenos. Ela desejou isso com tal intensidade, é a única coisa que ela conta que ela esperava de mim. Não esperava que eu fosse, sei lá, inteligente ou calma. Não, ela queria que eu tivesse pés pequenos. E na minha proporção, aparentemente meus pés são pequenos. Quanto você calça? 37. É menor. Quase 1,80 m de tamanho. É menor do que todas. Meu pé é menor do que o pé das minhas tias e eu sou mais alto que elas. Perfeito. Minha mãe, ela tem alguma coisa como que 15 centímetros menos que eu.
e calça o mesmo número que eu. Então, proporcionalmente funcionou. É isso do tipo, então, por exemplo, se ela tivesse, nossa, eu preciso muito de um filho que me ajude a trabalhar, porque tá muito duro trabalhar sozinha, tivesse desejado isso no útero, isso me deixaria com um traço predisposto a ter os lábios muito finos? É disso que a gente está falando? Se fosse para trabalho, sim, provavelmente. É engraçado você falar isso para tua mãe, porque, bom, eu falei no antepassado, no anterior da Patrícia, que a gente com 15 dias foi morar junto. Eu não queria ter filhos, tá? Mas ela me convenceu a ter. E ela foi muito convincente, absurdamente convincente. Durante os 3 primeiros anos do nosso relacionamento, a gente nunca usou preservativo de forma alguma. Assim, nos primeiros 6 meses ela tinha DIU, depois teve que tirar, que já tinha passado o tempo, e ficou sem, né? Ela não engravidou até eu concordar com ela que a gente ia ter filho. E quando ela engravidou da Ana, se você perguntar para ela, num momento qualquer, fala, descreve para mim quando você e o Fábio fizeram a Ana, ela vai te dizer, ela não vai te dar data, mas ela vai te dizer bonitinho do que a gente estava conversando na confecção dela. Então, primeiro que a gente definiu que ia ser menina. A gente definiu a cor do cabelo que ela ia nascer, a cor dos olhos que ela ia nascer e como é que ela ia ser. E ela nasceu do jeito que a gente colocou. Quando ela falou, vai nascer de olho azul, eu falei, não vai. Ela vai, não vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, não vai, porque eu vou ter muita dor de cabeça, porque ela já vai ser linda. Se ela tiver olho azul, eu estou ferrado, não quero olho azul para ela. Não nasceu de olho azul. Tá? E é disso que a gente está falando, quando a gente está falando dessas formas, a gente está falando do desejo dos nossos pais constituindo as nossas células. Desde que eles estejam querendo, sim. Né? A gente não tem, cientificamente falando, nenhum estudo que comprove nada disso. Tá? Dentro da ciência, não. Mas se eu for passar lá para a medicina taoísta, lá para a medicina chinesa, eles falam inclusive da predisposição energética anterior à confecção dos filhos. Tá? Então, teus pais estavam brincando quando você aconteceu, né? Eles estavam brincando e você aconteceu, ou eles te queriam e foram com vontade de te fazer? Isso determina, dentro da medicina chinesa, o quantum energético que você vai ter para nascer. Tá? Eu lembro que uma vez a Patrícia caiu, grávida da Ana, ela caiu, bateu o cóccix, né? Não teve sangramento, não teve nada. Mas foi parar no hospital, que ela caiu da escada. A Ana nasceu sem sequela de nada, né? Absolutamente nada. Mas, assim, é interessante quando a gente questiona pessoas que nascem, depois que elas crescem um pouco, né? Que nascem com alguma lábio leporino, nascem com, como é que chama o olho mais? Estrabismo, né? Sobre se ela sabe alguma coisa da época da gravidez dos pais, né? E ela fala que os pais brigavam muito, que tinha muita discussão entre os pais. A mesma coisa com mulheres assim, que depois da gravidez estão cheias de estrias na barriga. Né? A pergunta que eu faço para elas é: quem foi que era importante pra caramba para você que não gostou de saber que você estava grávida? 90% das vezes é pai e mãe. Tá, peraí, você está me dizendo alguma coisa mais ou menos O teu assim. corpo reage. O nosso corpo vai reagir em formatos às impressões emocionais que nós estamos sofrendo do ambiente. Exato. Então, que no meu campo a gente fala, olha, isso vai virar angústia, vai virar mal-estar, vai virar neurose aqui, vai virar dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, dificuldade em ganhar dinheiro. Você fala, olha, isso também vai virar forma física. Como é que o Reich falaria isso? Puxa, o Reich vai trabalhar dentro da linha
de que o seu corpo realmente vai fazer um esforço para se adaptar ao que ele está vivendo. E é o dilema, né? Responder ao desejo, à vida, e responder à estrutura social. O Reich gosta muito de colocar essa briga. Então, existe a vida querendo explodir, se expressar plenamente, e existe a vida social dizendo para você que você não pode, que você não deve, que você não vai. Trazendo as regras, né? Porque a gente tem lá o id, o ego, o superego, ok, né? O meu instinto daquilo que eu quero, que eu não quero, as regras do ambiente no qual eu estou e o como eu me relaciono é meio que uma fusão de tudo, né? Do meu instinto com o que eu posso, o que eu não posso. E aí eu sou, ou eu me contenho, ou eu não me contenho, depende do como isso foi estruturado na minha infância, né? Mas o como você lida com isso no teu dia a dia reflete no teu corpo. A gente sabe de doenças psicossomáticas por conta disso. E por que eu vou pensar só na doença psicossomática? Eu tenho toda a função de músculos, né? Eu tenho todas as funções das minhas, da minha coluna, né? Do meu joelho, cotovelo, das minhas articulações, né? E às vezes eu me pego rígido, me pego sem vontade de me articular um pouquinho para resolver o problema. E aí eu consigo ver pessoas com problema de articulação por conta disso. Pessoas que não se dobram para aquilo que a vida traz e de repente elas ficam rígidas, são teimosas, com problema no joelho, problema no cotovelo, né? Eu gostei muito dessa articulação, porque realmente a gente tem bastante liberdade para pensar e já é uma coisa meio senso comum essa ideia de que as suas emoções, quando elas não são bem conhecidas e bem trabalhadas, elas podem gerar algum tipo de doença, notadamente as doenças autoimunes. Mas a gente não extrema esse raciocínio para a ideia de que as suas emoções geram seu corpo de qualquer forma. Exato. A doença é só um aspecto, uma manifestação de funcionamento corporal. Tem todo o seu corpo sendo construído. Exato. Imagina que você é feita de tubos e camadas, né? Então, por um tubo você respira, por outro você se alimenta, por outro você excreta sólido, por outro você excreta líquido. Por outros, toda essa alimentação é digerida e é distribuída até a pontinha do teu dedo aqui com capilares, né? Então, toda essa divisão e todo esse movimento, ele é automático. Se você pegar alguém com Alzheimer, com 15 anos de Alzheimer, aquela pessoa que vegeta, tá? Você vai ver uma pele que é uma seda. Ela não tem pressão alta, pressão baixa. O funcionamento dela é perfeito, que é a parte reptiliana cuidando do todo. A reptiliana sem o quê? Sem o neocórtex, né? Sem o pré-frontal aqui, que vai tomar as decisões de acordo com as regras e com o ambiente, com a coisa toda. Então, assim, o teu corpo, ele foi feito para sobreviver. É verdade que gente com Alzheimer não tem ruga? Não tem o quê? Ruga. Para com isso, hein? Nossa, isso é Olha, super útil. eu tenho experiência na família, minha avó, né? A minha avó, ela começou com Alzheimer, acho que com 58, 60 anos. Isso, só que ela viveu 21 anos com Alzheimer. Quando ela faleceu, ela estava só pele e osso, né? Não tinha uma ruga e a pele dela era uma seda. Porque você perde a movimentação, você não tem mais raiva, né? Você não tem mais o questionamento, você não tem mais o espanto, acabou. Literalmente o sistema límbico trabalhando para que o corpo... Não, agora você vai querer me convencer que ter ruga é bom, né? Você adora fazer isso. Bom, não é que ter ruga é bom, mas pelo menos mostra que você se expressa e como você se expressa. Tá. Né? Vamos pensar que se eu vou para a academia e fico malhando lá o bíceps ou malhando a perna vai ficar bem marcada, vai estar lá, né, toda... Né? A mesma coisa acontece com o nosso rosto. Então, se você sorri demais, você sorri bastante, você não tem flacidez aqui embaixo.
certo? Porque você trabalha a musculatura. Então, eu pego as pessoas com mais de 40 anos, 45, que começa a ficar tudo molinho aqui, né? Tudo flacidinho. O que que elas fazem? Boa parte delas procura algo. Veja, 40, 45 anos, há 20 anos atrás, você tinha pessoas que estavam se tornando avós, certo? Tem gente que hoje está saindo de casa com 45 anos de idade, Sim. né? Então, assim, você tem um recorte de um jornal de 1920 e pouco, 1930 e pouco, que fala de um acidente de ônibus, que um ônibus entrou na casa de uma velhinha de 42 anos, né? Então você fala de uma velhinha de 42 anos, pô, eu tô com quase 50 e eu não sou um velhinho de 50 anos, né? Então, assim, antigamente você tinha as respostas do teu corpo de uma maneira diferente. Hoje, por conta do dinamismo que é a vida, o teu corpo mudou completamente. Então, quando eu olho para alguém que foi bem amamentado, né, você sabe, o Reich falava disso, foi bem amamentado, eu tenho uma estrutura de mandíbula, eu tenho uma estrutura de lábio, eu tenho... Por quê? Porque foi trabalhado. A gente sabe que se a pessoa não teve o contato com a mãe ali, não fez a primeira relação objetal ali, né, do se ver, né, olhar para a ponta do nariz ali, olhar para o bico do seio e olhar no olho da mãe para entender que eu sou um e ele é outro, ela acaba tendo problema de visão. Por quê? Porque eu estou na descoberta da vida pós-parto. E tudo aquilo que vai me fazer sobreviver, eu estou aprendendo. É a fase que a gente mais aprende. Né? Inclusive, o número de neurônio que a gente tem quando a gente nasce é estupidamente maior, porque a gente precisa aprender a sobreviver. Por que é que isso não vai definir padrões de comportamento através da estrutura do teu corpo? Então, na observação, os chineses antigos, ou se você for até mais fundo, você vai lá para o Egito Antigo, que você tem na descrição, na parede das pirâmides, você tem o funcionamento do corpo ali, eles já observavam isso lá atrás. Né? Então, o que eu trago de informação é exatamente o que eu estudei, do que eles observavam e o que eu consegui colocar em prática nas massagens que eu fazia até antes de conhecer vocês. Porque aí depois a cabeça, rapaz, foi um Você boom. foi descobrindo formas de intervenção que não era o toque, né? E que são muito legais, né? E são observações diferentes dos orientais que trazem já um pouco mais de ciência para cima. É que aí você está pegando coisas milenares que quando você traz para a ciência, a gente precisa adequar a ciência para algumas coisas, porque não, tem coisa que não dá. Tá, então pegando o nosso tema de hoje, você estaria me contando assim, ó, determinadas experiências no meu processo de gestação e de A partir formação vão moldaram o meu corpo do jeito que ele e está. isso me predispõe para, Possíveis padrões de comportamento. que no nosso caso vai ser determinadas formas de amar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, se você pega um cachorrinho, quando você dá uma bronca nele, ele vai se encolher e ele vai abaixar a cabeça. Tem gente que você olha, quando você olha de perfil, que o pescoço ele vem mais para frente. Pode estar ligado à posição da amamentação da mãe, ele tendo que se esforçar ali para poder chegar no peito, certo? Mas isso implica em quê? Em eu ter que me esforçar. E nessa do eu ter que me esforçar, depois de adulto, né? Eu consigo carregar mais peso ou mais carga mesmo, né? Das pessoas que estão no entorno para que eu tenha satisfação. Né? Então, como é que uma pessoa dessa ama? Eu tenho que lutar para conseguir o amor. Eu tenho que lutar para conquistar alguma coisa. Porque se não tiver a luta, se não tiver o eu buscar, o eu ir atrás, eu não vou conseguir aquilo que eu quero. Quando eu falo, né, do lábio grosso, do lábio fino, né, são satisfações diferentes, porque o lábio fino, ele não necessariamente foi para ele, não foi amamentado o suficiente.
Ele não curtiu aquela amamentação. Então, depois de adulto, ele procura satisfação com o trabalho que ele tem que ter. Pô, ele teve que espernear para conseguir beber, tomar alguma coisa, né? Em compensação, a pessoa que tem o lábio grosso falava um pouquinho ou chorava um pouquinho, a mãe já vinha lá e, né, e amamentava. Não é que não teve que se esforçar, mas o que ele sentiu de satisfação e o que ele precisou movimentar para ter essa satisfação é diferente, certo? Então, se você for colocar em prática, pessoas de lábio grosso não gostam de fazer hora extra. Eles fazem hora extra quando eles têm foco em alguma coisa que eles querem conquistar e com esse esforço eu conquisto aquilo. Então, assim, eu vou fazer hora extra, mas não pede para eu ficar aqui de plantão no final do ano, porque eu vou para a França, porque, eu trabalhei o ano inteiro, eu mereço, eu preciso desse tempo livre para eu poder descansar e me recompor. A pessoa que tem lábio fino, pô, você vai precisar de mim entre o Natal e Ano Novo? Que legal! Então, estão valorizando o meu trabalho, olha como eu sou importante. Ah, E é impressionante, colocando isso em prática, como isso funciona. Né? Eu comecei Bom, eu era profissional de informática. Né? A hora que eu comecei a utilizar disso, que eu fiz um curso de massagem, eu comecei a usar desse conhecimento dentro de uma agência da Caixa que eu estava atendendo pessoas com quiropraxia, né? E quick massage, que eles brigavam entre eles. E eu pedi para a gestora, né, para a gerente geral lá, mudar algumas pessoas de posição. E eles pararam de brigar e começaram a bater todas as metas que o banco tinha. Eu falei, preciso usar isso em outros lugares. Eu preciso colocar isso para fora. Aí eu fui fazer RH, né, fiz faculdade de RH e pós em psicologia organizacional para poder colocar isso para fora. Se não, ia estar guardadinho comigo lá dentro ainda. entendi, entendi. Então, na verdade, assim, tem uma inspiração orientalista, que é assim que eu chamo as disciplinas chinesa e adjacências, e aí depois você foi buscando no nosso vocabulário mesmo, formas de apresentação. Não, e aí a hora que eu encontro o Reich, né? E o Reich, com a descoberta do orgone, né? Que é da energia que permeia a vida, ele descobriu que o oriental chama de Qi, né? O Qi do oriental. O oriental já sabe disso há 500 milhões de anos. O cara, 1900 e pouquinho, ele estava falando, olha, descobri a partícula divina, descobri uma energia. A forma que o Reich coloca as coisas é muito bonita, né? É gostoso de ver. Então, as coisas começaram a fazer um sentido absurdamente maior. Então, quando você olha para pessoas, né? Falando de estrutura física, a pessoa é mais musculosa, ela busca a satisfação e o prazer. A pessoa ela é mais gordinha, ela quer, de certa forma, ser servida porque ela não tem energia para ir atrás, certo? Uma vez eu vi que todo gordinho é folgado. Né? Todo gordinho é folgado por quê? Porque ele pede para os outros fazerem aquilo que dá prazer para ele. Dá um bom chefe, né? Depende do processo. Porque se ele tiver que tomar decisão, esse é o ponto. O gordinho não quer tomar decisão. Porque se ele toma a decisão e a decisão está errada, ele acha que alguém vai brigar com ele. E como ele é um bebê super desenvolvido, né? Porque você pega o bebezinho quando nasce saudável, bonitinho, ele é todo gordinho, fofinho, que você quer pegar na bochechinha, né? Então, se o obeso ele tem que tomar uma decisão, ele fala, olha, faz do seu jeito. Porra, ele é o dono da empresa, ele é o chefe, é quem comanda tudo. Se der errado, ele vai botar a culpa em você. Mas é ele que toma a decisão. Ele que falou para você fazer do teu jeito. Mas a culpa é tua. Não é dele. Entende? Agora, você pega uma pessoa com a musculatura mais desenvolvida, ou ele vai lá e faz,
ou ele manda você fazer e fica em cima até você fazer, porque tem que estar pronto, e ele quer tudo pronto no final do dia, porque tem uma atividade diferente. Tem uma forma de trabalhar a vida de maneira diferente. Então, se você for falar de pessoas ativas e passivas, você está falando dentro disso. Mas, cara, os formatos de braço, perto para que serve o teu braço, tua mão. Se eu quiser tomar uma água, eu venho aqui, eu tenho que esticar o braço, pegar e trazer até a minha boca, certo? Tem gente que não tem energia para fazer isso, que precisa que eu fulano, pega um copo d'água para mim. Não necessariamente é gordinho, mas na hora que você olha para o braço, é aquele braço fininho que não tem músculo nenhum. Né? Tem gente que tem o ombro largo, o quadril fino. Então tem estrutura para fazer e executar um monte de coisas. Mas na hora de ter jogo de cintura para desviar das antas que vem no meio do caminho, eu não tenho. E aí o que eu faço? Eu sou obrigado a pegar, ou a bater, ou a ser agressivo, ou qualquer coisa para tirar do caminho. Não é que eu vou desviar. Eu vou literalmente pegar e tirar do caminho. Um perfil estético do homem bonito hoje, né? A ideia de ombros largos e cintura fina. Sim, sim. Né? Não está de acordo, ele pega e tira do caminho para seguir, porque ele não vai se mexer de um lado para o outro. Né? Falta articulação. Então, como é que eu sei que a pessoa gosta de sentir prazer? Eu vou olhar para os lábios. Né? Agora, como é que é esse prazer? Ele é um prazer mais ativo ou é um prazer mais passivo? Eu não preciso ver se a pessoa é gorda ou não. Eu preciso ver se ela tem flacidez. Porque se tem flacidez, tem falta de movimento. Né? Se não tem flacidez, ela tem um movimento. Então ela busca, ela vai, ela se resolve. Você falando assim, fica mais claro para mim por quê? Porque geralmente, quando as pessoas apresentam para a gente a ideia de leitura corporal, de leitura facial, eles apresentam de um jeito que é um pouco mágico. Então, é como se aquela forma tivesse aparecido ali do nada, ou que ela fosse geneticamente determinada, e que não tinha nenhuma possibilidade, inclusive, de modificação. Do jeito que você está falando, aí, puxa, assim faz muito sentido para mim, porque você está dizendo, olha, você se move no mundo, você é afetado pelas suas emoções, você pega a água, você carrega uma sacola, não carrega, você anda ou você não anda. Tem um jeito que você lida com comida, o tipo de comida que você come. Então, assim, as suas ações todas no mundo resultam nas suas formas corporais. Exato. E aí o trabalho de leitura é olhar, assim, tipo... O formato me diz como é que a pessoa age. Então, hoje eu trabalho também com recrutamento e seleção. Né? Me dá o perfil da vaga, eu te digo quais traços físicos que a pessoa precisa ter. Para quê? Para chegar naquela vaga e curtir aquilo que ela faz. E se ela curte aquilo que ela faz... A chance de fazer bem é alta. Não, a chance de não faltar, de não ficar doente, né, de ser feliz com aquilo que ela faz, de satisfação. Quem o ser humano procura? Não é satisfação? Ele não quer estar bem com ele mesmo? Cara, se você contrata alguém para fazer o que ela gosta de fazer, não tem erro. Ela não vai doar sangue uma vez a cada 3 meses ou véspera de feriado porque ela não aguenta mais ficar na empresa. Ela não vai pegar testado para o trabalho porque ela gosta de estar lá. Se acontecer alguma coisa em casa que deixa ela triste, ela vai querer vir para o trabalho que é onde ela se satisfaz. Entende? Eu conheço algumas pessoas assim. Então, a minha ideia hoje, com esse tipo de leitura, porque existem vários tipos, existem como é que você está sentado, né? Quais são as microexpressões que você faz, tudo isso é reflexo do que está passando na minha mente, certo? Mas o formato, cara, não tem como ser falso dentro do formato. Tem muita mulher que põe silicone hoje, por exemplo, que eu olho para o formato do corpo e falo, não, aquele peito é silicone. Não é natural.
Porque o corpo está em desarmonia com o corpo de um jeito diferente, então não pode ser natural dela. Né? Em algumas pessoas eu noto mudança no padrão de comportamento. Então, botou peito, fica mais mãezona, fica mais... quer trazer as pessoas para o colo. Né? Tirou o peito, fica um pouco mais individualista. Eu posso cuidar de todo mundo, não tem problema, mas eu preciso de um tempo para mim. Fato. Tá? Mudança de nariz, mudança de... Tem gente que a orelha aberta, que quer colar a orelha. Cara, as pessoas mudam depois padrão de comportamento. É interessante observar isso. Então, para a gente, seria alguma coisa mais ou menos assim. A forma como você foi tratado e se trata no seu processo de formação vai condicionar determinadas formas corporais que vão me contar a história do quanto, por exemplo, você é capaz de se entregar no amor. Dá para chegar Exato. nesse nível de detalhe? Dá sim. Porque, inclusive, eu tenho como saber, olhando para o teu corpo, se você se doa mais ou se você exige mais do outro. Né? Qual a função do bico do peito? Isso é a nutrição, veja, é a tua seiva que você dedica ao outro. Certo? Tem gente que tem o bico invertido. Dentro do inconsciente dela, não posso nutrir ninguém. Em compensação, tem gente que parece um dedinho, né? O bico do peito. Ela está sempre disposta a fazer tudo para todo mundo. Né? Então, tudo... Todo mundo olhando o bico do próprio peito, com discrição e sem fuçar a vida de ninguém, porque essas abordagens elas não são para você se intrometer na vida dos outros, é para você dar conta da sua vida, tá bom? Perfeito. Não, e é isso, né? Então, o próprio formato do peito, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, se você via seus pais indo pelo mesmo caminho ou não. Porque tem peito que é assim, tem peito que é assim, tem peito que é assim, né? Então, para onde está apontando, como é que está apontando, então cada um ia para um lado, os dois estavam no mesmo caminho, a autoestima está baixa, né? Então, cara, é impressionante. E é claro que dá para saber como é que as pessoas amam observando tudo isso, né? Como eu falei, a pessoa está com um peito grande, por que eu vou ter isso aqui desenvolvido desse tamanho? Porque eu quero trazer pessoas para o meu colo, eu quero cuidar de todo mundo. Eu sou centralizador. Fala de controle. Né? Assim como o Reich mesmo fala, né, de glúteo quando ele é meio de gavetinha para dentro, ele fala de excesso de controle, principalmente na fase anal. Né? Então eu precisava controlar ali o esfíncter, não tinha o controle do esfíncter, eu controlo o glúteo. Eu aprendi que controlar é vida. E é vida mesmo, mantém a sobrevivência. E aí, como é que funciona isso depois de 50 anos? Você aprendeu que é necessidade de sobrevivência. Né? Não tem como, cara. É muito legal. A gente precisa de um curso disso, não é, gente? Faz todo sentido mesmo. Então é muito legal. E aí você vê, né? Se você tem a função do músculo e você entende qual é a função daquele músculo, dependendo da parte do corpo que você olha para a pessoa, o músculo é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, tem uma capa de gordura no entorno dele ou não, como é que é isso? Você tem o funcionamento dela ali. Vamos pensar que a tua pele ela foi desenvolvida para aguentar 7 quilos de pressão atmosférica a cada 2,5 cm de pele. Tá? O que é a gordura se não o reforço para essa pele? Se me falta alimento na infância, na primeira infância ali, logo depois que eu nasci, a tendência é eu acumular esse alimento no corpo depois de velho. Então você é um gordinho com a gordura molinha. Porque se me faltar alimento, essa gordura molinha vira alimento rapidinho. Certo? Se eu fui agredido na minha infância, essa gordura ela vem como uma casca grossa.
para fortalecer a pele, porque se alguém me bater, não vai me penetrar, não vai me furar, não vai me machucar. Tá? Então, lógico que tudo diz respeito à infância. E ao como eu aprendi a sobreviver nos ambientes no qual eu passei. Você traz isso para a tua fase adulta, não tem Isso jeito. é passível de modificação? Eu acredito que sim, com terapia. Aí entra a terapia. Eu, Fábio, eu entendo que uma terapia ela está sendo, ela está mexendo com a pessoa quando o físico da pessoa, depois que ela começou a fazer terapia, também começa a mudar. Aí você está mudando as noções de sobrevivência dela e trabalhando as angústias. Isso é genial. Eu concordo com isso. Confesso que eu já tive algumas fantasias do tipo uma academia, um educador físico que tivesse consciência disso. Porque, sei lá, às vezes a gente está fazendo um abdominal e dá vontade de chorar. Só que no meio da academia, com um professor de educação física, como é que você chora? Então, e o que você faz? Quais músculos você prende para não chorar? Então, enfim. Não só isso, no diafragma todo. E aí você começa a reter gordura onde? No diafragma que está preso, porque você não pode chorar. Então você precisa proteger tudo isso. Aí o abdominal não vai continuar. Exatamente. Efeito contrário. Por conta da sensação que você está tendo quando você faz o abdominal. Se as tuas sensações, quando você estiver fazendo qualquer tipo de exercício, forem de prazer, o teu corpo vai reagir a isso. Se forem de desgosto, o teu corpo também vai reagir a isso. Eu faço por obrigação, nunca que meu corpo vai mudar. Só porque eu quero? Enquanto você não sentir o prazer de fazer aquilo, o tesão de fazer aquilo, que você acorda de manhã e fala, cara, eu vou para natação, ai que delícia, adoro uma piscina. Teu corpo não vai mudar nunca. Ai, missão impossível. Quando eu... Bom, tenho esse percurso longo, né, de estudar psicanálise, e num dado momento eu descobri o Reich. E eu me encantei com o Reich porque ele era um Freud radical. O Freud tem muito essa proposta que a gente, no ambiente acadêmico da psicanálise, abandona muito rápido, que é a proposta de trata-se de um corpo reagindo à realidade. Todas as construções psíquicas que a gente faz na psicanálise são derivadas diretamente das sensações físicas infantis. Perfeito. É uma criança lidando com o próprio corpo pequeno no mundo, tentando controlar os esfíncteres, tentando administrar essas sensações intensas que a gente tem dentro e a partir daí construindo a própria realidade. Então, eu também gosto dessa noção de que quando um processo terapêutico, quando um processo psicanalítico é efetivo, muda. Alguma Muda seu coisa corpo. muda no corpo. Muda. E muda porque muda o seu jeito de comer, o seu jeito de andar, o seu jeito de se relacionar. Então você passa a ter mais ou menos contato físico com as pessoas, muda. E a gente não tem uma referência assim de isso é bom ou isso é ruim. O que acontece é que dentro daquela pessoa, naquela organização, aquele tipo de movimento passa a fazer sentido. Perfeito. E fazer sentido, de novo, é bem o que você falou. Não quer dizer que é bom ou ruim. Quer dizer que algo nela foi alterado. Certo? Então, assim, eu posso ser um cara agressivo, um cara que bate na esposa, bate nos filhos, até engasgo. Que não é uma coisa que eu sou de acordo, né? Então, posso ser esse cara agressivo, e aí fazendo terapia eu entendo que isso não é legal. Mas meu pai era assim comigo, eu estou repetindo o processo. Se eu entendo que não é legal, mas eu entendo por conta das leis externas, eu posso engordar para me proteger, para me segurar de fazer aquilo.
Se eu sou uma pessoa mais gordinha que entendo o processo, então eu tô protegido aqui na minha camada de gordura. Eu entendo os processos que eu estou passando pela vida, mas eu compreendo e modifico ah, os meus padrões de necessidade de sobrevivência dentro do ambiente. Esse corpo não precisa mais reter esse peso todo. Não precisa mais guardar essa carga toda, porque ele se libertou de processos, né? Então, você emagrece. Puxa, faz todo sentido, porque assim, é uma coisa que também a gente não gosta muito de falar nas disciplinas humanas, e a psicanálise se tornou uma disciplina humana, que é essa ideia de um organismo completo, né? Eu, há uns anos atrás, eu acho que em 2018, 2017, 2018, quando a gente se conheceu, eu estava indo para Paris porque eu estava fazendo um mestrado numa disciplina que se chama psiconeuroimunoendocrinologia. E a proposta dela, ela é uma disciplina da medicina baseada em evidências, e a proposta dela é justamente essa. Qualquer evento físico no seu organismo, ele foi precedido por uma ação psíquica, uma emoção que te impactou, e isso afeta seu sistema neurológico, que afeta seu sistema imunológico, que vai afetar o seu sistema endócrino, e aí que vai mudar o teu corpo. Perfeito. E aí a dinâmica a forma como você vai se alimentar, a disposição que você vai ter ou não para se mover, o tipo de alimento que você vai preferir, tudo desencadeado por uma disposição emocional. É muito louco isso, porque você está falando o quê? Eu vou comer mais fast food, que é tudo molinho e não precisa de energia para eu mastigar, ou eu vou comer grãos? Porque se eu como grãos, se eu pego amendoim, por exemplo, uma castanha, uma cenoura crua, e eu vou mastigar aquilo, eu preciso de uma energia, eu preciso de músculo para que aquilo, né, seja mastigado e eu consiga colocar para dentro. O pensamento de quem come, tem gente que se diz crudívera, né? É completamente diferente do pensamento do cara do McDonald's. Eu quero um prazer rápido e instantâneo. Crudívero não, eu vou comer isso aqui. E como é duro, eu preciso mastigar de verdade. Eu passo mais tempo com aquilo na boca do que com Big Mac. Né? Então, trabalho, não, com certeza, sem sombra de dúvidas. Né? Então, isso acaba trazendo, inclusive, mudança no formato do teu corpo. Você come coisa pastosa, você vai ter um corpo mais pastoso. Você vai comer coisas mais duras, que precisam trabalhar a tua articulação oral para que aquilo comece a ser digerido. Você com certeza vai ter mais articulação no teu dia a dia. E vai ter mais musculatura no teu dia a dia. E vai mais atrás das coisas. Porque não é fácil comer uma cenoura. Nossa, você falando me leva a pensar nessa coisa de lidar com o enfrentamento do mundo mesmo, porque realmente um bebê, alguém sem dentes, não deve ter trabalho para receber alimento, ele deve só receber o alimento. Por isso que o gordinho come só que é rápido, fácil, tranquilo. E uma pessoa um pouco mais grandinha, ela tem necessidade de ter trabalho para comer, quer mastigar, quer exercitar aqueles dentes que estão surgindo. Então tem musculatura sendo desenvolvida para lidar com isso. É realmente um corpo no mundo. E como é que você vai me dizer então que você simplesmente passa pelas coisas do mundo sem reação nenhuma? Claro que não. Então, olhando para o corpo, você sabe exatamente. Você imagina uma situação, bota aquela pessoa com um corpo gordinho numa situação, ela vai agir de um jeito. O magrinho vai agir de outro jeito. O bombadão da academia vai agir de outro jeito. Né? Uma coisa interessante, uma curiosidade. A gente tem um movimento de contração e dilatação no corpo todo. O movimento peristáltico, teu coração, teu pulmão, está todo, né? Contração e dilatação. Uma pessoa contraída é uma pessoa magrinha, uma pessoa fechada. Ela pode até conhecer muita gente, mas ela se isola. Ela não quer estar no meio de todo mundo. Pega o gordinho,
o obesinho. Cara, ele sai na rua, parece época de eleição, né? Política em época de eleição. Ele fala, fulano, tudo bem? Ô, ciclano, tudo bom? E aí sempre tem alguém falando alguma coisa de comida para ele. Ele chega na padaria, ele conhece todo mundo. Pega o bombadão da academia, que tem estrutura óssea larga, né? Então, olha a necessidade, né? Então, se eu sou contraído, eu sou fininho, eu sou magrinho, eu quero passar invisível na vida de todo mundo. Algumas pessoas me interessam, eu faço contato com elas, mas na grande maioria eu sou quietinho, beleza? O cara que é gordinho ou o cara bombadão, o bombadão conhece todo mundo lá que fornece creatina para ele, ele passa na rua do mesmo jeito fazendo tchau para todo mundo. Por que o corpo se desenvolveu daquele jeito, daquele tamanho? Porque ele precisa ser visto, precisa ser notado. Isso funciona para cada. Se você for estudar cada pedaço do corpo de maneira separada, isso funciona para todos os pedaços. Uau. Sexualmente falando, você tem mulheres que têm lábios maiores, lábios menores, tem homens que têm pênis maiores ou pênis menores. Qual é a necessidade disso? Está lá no inconsciente dele, né? De ter mais contato ou menos contato. Simples assim. É simplista pra caramba, mas faz um certo sentido. Sim, pensando em todo esse histórico de desejo na formação, faz bastante sentido para mim. É isso. Tem alguma pergunta? Bom, não tem pergunta, mas tem comentário pessoal aqui. Eu fui arrancar o dente do Cícero faz uns 2, 3 meses, e a doutora falou assim, quando se tem uma criança, é necessário que se dê muitas coisas para ela mastigar, que a musculatura da boca tenha espaço para que o dente nasça e não tenha problemas futuros. E eu fui uma criança que comeu pouca coisa dura, assim, e aí eu tenho que arrancar 4 dentes assim. Conta pra gente o que você fala em sala de aula sobre os dentes e a mandíbula. A ideia é que quando você está mamando, você está desenvolvendo toda essa musculatura, todo esse espaço aqui, né? Você está desenvolvendo a capacidade de se vincular, a capacidade de saber os limites de você e o mundo, mas também você está desenvolvendo espaço para justamente lá nas idades adequadas os dentes terem onde se desenvolver. Caberem todos dentro de uma boca só. E é legal porque eu vi isso de um dentista também na atualidade. A nossa comida é mais pastosa do que há 10 mil anos atrás. Então, esses dentes do siso estão se tornando desnecessários. Por isso que eles gostam de arrancar. E tem gente que já está nascendo sem, né? Sim. Tem gente que está nascendo sem. Que não chega a nascer. Para você ver como é que a coisa funciona e como é legal, né? Atualmente, principalmente para as gerações que estão mais atrás do computador, os filhos dessas pessoas estão nascendo com a testa maior e o olho maior e a parte da mandíbula aqui mais estreita e fininha, né? Se eu for pensar no bulbo aqui atrás, a coordenação motora está aqui, não está? Na fisiognomonia, na leitura de rosto, eu enxergo esse referencial no queixo, na mandíbula. Então, as crianças que nascem com a mandíbula estreita, pequena, com o queixo fininho, veja, além de tudo, elas não têm articulação para fala. Imagina que elas vão jogar futebol, jogar vôlei. Não, eu não tenho ação. Eu preciso observar e processar a informação. Mas se eu botar no futebol, essa mandíbula se desenvolve? Talvez não como a gente esperaria. Ela desenvolve-se um pouquinho mais, mas aí entra um lance da coordenação motora, né? Que você desenvolve essa coordenação motora e a timidez que você teria no futuro por conta de não conseguir se expressar, você consegue colocar pelo menos para fora aquilo. Né? Então a ideia é assim, você trouxe no teu DNA que o que você precisa é observar e processar, nem tanto comunicar. A hora que eu boto para fazer teatro, para jogar futebol, numa escolinha de basquete, que eu ensino você a
estar em sociedade com mais pessoas do lado tendo que se comunicar, é lógico que eu desenvolvo um traço. Veja, aí eu já estou falando da epigenética, né? Então eu desenvolvo um traço um pouquinho diferente daquilo que veio com a tua natureza. Então lá na frente, lá na fase adulta, a hora que você tiver que apresentar trabalho na escola, você vai ter uma desenvoltura melhor. Com o ponto positivo de que você vai enxergar tudo e vai conseguir processar melhor também. Aí vem a parte da execução. Tem muita gente que isso aqui melhora, né? Bom, é a fonoaudióloga, né, que pega as crianças que não conseguem pronunciar o R e dá coisinha para mastigar para melhorar a dicção. Aliás, acho um dos profissionais mais fantásticos da Não é? atualidade. A gente está precisando delas. É muito legal. Gente, completamos o nosso 50 minutos. Você está no podcast As Formas do Amor da Escola de Psicanálise de São Paulo. Eu sou Débora Damasceno. Eu sou o Fábio Penoso. Até o nosso próximo encontro.